Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV. É um programa especial, nós temos uma convidada aqui com um currículo muito extenso. Se a gente fosse ler o currículo dela, demoraria todo o programa. Então, nós vamos ser mais objetivo. É uma moça que tem muitos conhecimentos, estudou a mente humana por demais, sabe lidar com essas coisas. Então, nada melhor do que ela falar sobre ela. Então, estamos aqui com a Isabel, que vai inclusive dizer para nós o seu sobrenome. Eu não me arrisco a falar um nome alemão de um nome que eu nunca tinha conhecido. Isabel, tu é da onde? Obrigada, Glacir. Muito gentil. Eu sou Isabel Eifliger e não se assustem, mas eu sou farroupilhense, né? Nascida e criada? Nascida e criada, exatamente. Então, o pai que veio por essas bandas ficou por aqui, casou com uma italiana, minha mãe é Colombo, ali de Nova Milano. Muito conhecida. E isso aqui da nossa terra, né? Meu pai não era daqui, imigrante, mas veio e graças a Deus encontrou uma luz aqui e ficou bom. por aqui. Quantos irmãos? Nós somos em 5, uma falecida no momento, e somos em 4, então aqui nesse Tudo plano. mulheres? Não, são 3 rapazes, agora eu sou a única mulher, né? Ah, bom. A Mana faleceu muito jovem, e os 3 irmãos mais velhos que eu, e eu agora a caçula. Tu é a caçula da família. Isabel, pelo teu currículo, assim, especialidade em mente humana, né? Você é prof também, tem 2 filhos, um currículo, dá tempo de fazer tudo isso? É, isso aí, dá tempo, bacana. Tenho uma família linda que me ajuda. Na verdade, Glacir, esse desejo de estudar a mente humana já começou na vida religiosa. Eu fui religiosa até os 30 anos. E foi lá que chegou na minha vida a filosofia, a teologia, o olhar humano, o cuidado com o ser humano, as necessidades humanas, as dores emocionais, né? Na vida religiosa, dependendo do trabalho que a gente faz pastoral, missão, a gente está no meio das pessoas. E tudo isso foi desenvolvendo um desejo incrível de olhar para o ser humano e de cuidar. Desde que eu estava aqui em Farroupilha, eu comecei o magistério. Desde o ensino médio, eu fiz o magistério, o que me deu, então, essa veia de professora, né? Porque de formação eu tenho filosofia e teologia por conta da vida religiosa. E aos 30 anos eu deixei a vida religiosa, né? Viu a luz, não? Fechou. Todo momento eu vi a luz, desde que eu estava lá. Mas entendi que a vida é feita de ciclos. De ciclos. E percebi, né, por intuição, por desejo de alma, percebi que esse ciclo estava se fechando. E ele se fechou de fato quando a vida me trouxe o Ednael, meu esposo, né? Que estamos juntos hoje. Temos a Raquel e o Daniel, Qual que é a me profissão ajudam dele muito. na época? Ele, desde que eu conheci ele, ele era auxiliar de enfermagem. Daí, Olha quando só. casamos, ele fez o técnico aqui em Farroupilha mesmo. Quer dizer, ele ia para Caxias fazer o técnico, morávamos aqui. E hoje ele continua como técnico e é reikiano também. Então, foi ele meio que abriu as portas para eu começar a estudar de fato esse olhar da mente humana com ferramentas, com técnicas para poder ajudar. Porque essa ardência no coração eu já tinha, assim, ai, como eu gostaria de ajudar o ser humano a ser mais feliz, a se encontrar, a se realizar, mas eu não tinha muita ferramenta, eu não sabia por onde começar. E aí, por conta dele ter o reiki, que o reiki é uma porta aberta de energia, de fluido energético, eu comecei a despertar em mim esse desejo de estudar. Então, fui estudar física quântica, fui estudar radiestesia radiônica, regressão e reprogramação. Hoje, bom, depois a gente conversa sobre as ferramentas aí, que aí vai longa. Tá. Diz uma coisa, tu 20 anos de experiência escalabriana, né? E teologia em Roma. Quanto tempo tu ficou em Roma? Teologia, 3 anos. É o tempo da graduação, né? Fala de italiano Roma. fluentemente? Parlo bene, sì, mi piace. Agora faz um tempão que eu não falo, Sim. mas tem coisa que a gente nunca esquece, né? Que nem andar de bicicleta, andar a cavalo, né? Um idioma, quando a gente pega bem, e ainda mais na Europa, as provas, as aulas, tudo oral, né? Tudo oral. Então, o primeiro semestre foi um baile, reprovei em algumas, porque o idioma não fluía muito. Mas a partir do segundo semestre, já tudo oral, provas, trabalhos, apresentações. Então, assim, a gente sai... Talvez não sabendo muito conteúdo, mas sabendo o idioma, a gente sai bem, assim. Com que idade tu foste para Roma? Eu fui com 24, 25 ali. Muito jovem, né? Muito jovem. E ficou quanto tempo ainda na... Aí eu fiquei em Roma 3 anos, voltei, acabei fazendo os votos perpétuos, mas na verdade quando eu voltei de Roma eu já tava assim, sabe, Glacê? Balançada? Eu acho que Roma me sacudiu demais, assim. Ah, é? Muito profundo? Eu acho que não. Agora, olhando para a mente humana, eu entendo alguns elementos que na época eu não entendia. Todos nós, seres humanos, criamos expectativas em relação às coisas. A gente tem expectativa em relação ao pai, em relação à mãe, em relação ao professor, em relação à profissão. A gente tem expectativa em relação ao marido, os amigos.
E essa expectativa a gente vai alimentando ela, de alguma forma, através do sonho, ou aonde a gente quer chegar, ou de que forma a gente quer ser. Então a gente vai alimentando essa expectativa. E de repente, quando a gente percebe que essa expectativa é frustrada, a gente ou ajeita ela, se vale a pena, né? A gente se dá conta, molda ela, não, peraí, eu tava com a expectativa muito elevada, não é isso, deixa eu administrar. Ou então a gente se frustra demais e cai fora. E eu tava com uma expectativa, o meu sonho era ser missionária. Tanto é que quando eu fui para Roma, eu fui com uma promessa oral, digamos assim, da minha superiora, de que eu ia para Roma, ia estudar e eu ia para a Índia, porque iam abrir uma comunidade na Índia. Era o teu sonho. Isso, eu fui com esse desejo. Eu tinha essa expectativa de continuar na vida religiosa por ser missionária. Só que o que aconteceu? Chegou em Roma, não saí, quando saí de Roma voltei para o Brasil, o projeto lá estava meia boca. Não Em só Roma voltei ou na Índia? em Roma, Em em Roma, o projeto das irmãs que iam estudar, né? Ele não estava com um alicerce muito firme. Voltei para o Brasil e não só deixei a missão, como voltei para a escola. Poxa vida. E trabalhando na escola, o que me vinha em mente? Tá, mas que diferença faz eu ser freira trabalhando aqui ou eu ser leiga, casada, né? E aí juntou né, o balancear de Roma com o trabalho que eu estava desenvolvendo, que não era missionário de fato, né? Claro que sempre tem um viés missionário, porque o que é ser missionário? É você se colocar inteira da melhor forma onde você está. Mas eu justamente criei essa expectativa de ser missionária além fronteiras, e isso não aconteceu. Então eu fui me frustrando nessa expectativa, fui desanimando, e aí não consegui mais me resgatar nesse processo de desânimo da vida religiosa. O universo, os anjos, mentores espirituais, Deus, a fonte criadora, sei lá, dê o nome que você quiser, colocou na minha vida o Ed. E daí já tinha um espaço ali para dizer, não, eu preciso achar uma outra luz, um outro amor, preciso achar um outro amor, que esse aqui tá meia boca. E aí, ok, né, acabei gostando do Ed, nos apaixonamos, e aí caminhamos um pouco para entender esse sentimento, porque também não é larga tudo, né? Mas daí a gente foi entendendo que estava fechando um ciclo, e a gente foi abrindo outro ciclo na nossa vida. Diz uma coisa, se tu tivesse ido para a Índia, nós não estávamos conversando aqui hoje. Provavelmente não. Provavelmente não. Eu acredito que eu não teria conhecido o Ed, eu acredito que eu não teria tido o Daniel e a Raquel. Que mudança, né? A vida dá, né? O que mais me chamou a atenção e o que todo mundo procura hoje é o desbloqueio emocional. Vamos focar um pouco nisso aí, porque senão a gente vai dar uma viajada e não pega o principal, né? Isso aí. O desbloqueio que você faz pelas técnicas que você já adquiriu ao longo da tua caminhada, e eu acho que a religiosa te deu muita base para muita coisa, né? Porque você estudou muito, né? Nessa lida. Continuo estudando. Sim, né? Mas o hábito faz o monge, né? Dizem isso desde antigamente, né? Mas nesses 20 anos que tu trabalhou junto ali, te deu alguma base mais forte para esse teu conhecimento da mente humana, ou tu atribui aos teus novos cursos? Falando em desbloqueio emocional, eu traria um elemento para alicerçar, que é o bloqueio emocional, né? A questão do bloqueio emocional, ele vem desde o nosso nascimento, há quem diga que antes, né? Ele vem por conta das nossas convivências, das nossas experiências, também das nossas experiências frustradas, porque é isso, eu tô com feridas emocionais da minha mãe. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa em relação à minha mãe, que ela não foi bem o que eu esperava. Eu tenho dores emocionais em relação ao meu pai, porque ele não era presente, ou porque ele era um pouco áspero, ou porque ele era meio agressivo. Bom, de novo, eu tinha expectativas em relação ao meu pai, e aí eu frustrei essas expectativas. Então, muitos bloqueios emocionais, muitas dores emocionais, eu não posso dizer todas, né? Porque eu não conheço toda a mente humana, mas digamos que até hoje, as pessoas que chegaram até mim, os meus clientes, 100% dos bloqueios emocionais é por conta desse maior elemento. Eu tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada. E desde a infância, a gente elabora na nossa mente um pai perfeito, uma mãe perfeita. E na verdade isso não acontece. Então, a gente começa a instaurar em nós bloqueios emocionais, a gente vai se travando. E aí eu preciso me entregar, me doar para essa sabedoria que o papai e a mamãe têm para me dar quando eu sou criança. Por quê? Porque eu tô em processo de maturação emocional. Então é muito forte o que o papai e a mamãe diz para mim.
é muito impactante, é muito verdadeiro para mim. Então, se o papai diz, mas que burra que tu é, tu nunca vai ser ninguém na vida. Isso é muito forte, ainda mais dentro de um processo de repetição. Esse é o detalhe. Então, como se forma um bloqueio emocional? Ou um forte impacto emocional, um trauma profundo, né? Um abuso ou algo do gênero, ou então um processo de repetição. Muitas vezes eu ouvi que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou capaz, que eu não vou ser ninguém, que eu não consigo aprender, que isso, que aquilo, ou então comparações, olha o teu irmão, como ele é capaz, como ele é inteligente, olha você. Então, começa a nascer em nós e a gente vai alimentando esse processo de desvalor, de não merecimento, de não ser capaz. E tudo isso é alimentado e potencializado dentro de nós. E muda de cada situação, né? Sim, muda muito. Inclusive, períodos da vida, isso vai mudando. Por quê? Eu chego lá, sei lá, na adolescência, eu vou apresentar um trabalho na escola e eu não me saí muito bem na escola. Aí eu fiquei vermelha, eu não consegui. Pode ser um gatilho. Minha mãe tinha razão. Isso, exatamente. O tempo todo a gente tem gatilhos, então, que vão alimentando, que vão potencializando essa dor instaurada dentro de mim. E aí a gente vem então para esse elemento que você perguntou, a questão do desbloqueio emocional. Tem ferramentas que desbloqueiam, mas antes de ir para a ferramenta, Glacir, é necessário uma caminhada, que é o que eu venho fazendo há mais de ano com lives. O que é essa caminhada? É a expansão de consciência. O que é essa dita expansão de consciência, Isabel? Bom, eu sei que eu tenho dores emocionais, criar consciência disso. Eu tenho dores emocionais, vieram da onde? Vieram da minha mãe, do meu pai, do jeito deles, do professor, vieram da minha expectativa em relação a eles. A minha expectativa é muito elevada, eu acreditei que eles iam ser super-heróis e eles não são. Chegou um momento da vida que eu percebi que eles falham e eles não deviam falhar, eles deviam ser perfeitos comigo. Isso é tudo uma caminhada de expansão de consciência. O ser humano busca sempre a perfeição, né? Sim, geralmente quando o cliente chega, em geral, ele chega com esse processo de acusação. Minha mãe foi assim, meu pai foi assim, meu esposo é assim. Minha esposa é assim, eu não aguento mais, a minha vida é um inferno por causa dele. Né? A minha vida é um inferno por causa do Sempre outro. outro. Já dizia o filósofo, né? O outro é meu inferno, né? Já dizia na filosofia. Então, tira o outro para ver se tu não vive um inferno maior, né? Porque daí a gente solitário, a gente entra em parafuso. Então, na verdade, o outro nos salva. Por que o outro nos salva? Porque nesse olhar terapêutico, o que o outro faz para mim que dói, não é do outro, tá aqui. Porque é uma ferida que eu já tenho dentro de mim. E o que faz o outro? Enfia o dedinho na ferida. Se eu não tenho essa ferida aqui dentro, eu não percebo. Eu não tenho esse gatilho, eu não percebo que ele foi irônico, ou que ele foi ignorante, ou que ele foi áspero, porque eu não tenho essa ferida instaurada em mim. Então, nesse processo de desbloqueio emocional, o virar de chave maior, o segredo maior é essa expansão de consciência. É eu tomar consciência, bom, onde é que está a minha dor? Por que essa dor? Porque ela foi instaurada dentro de mim. Ah, porque eu tinha a expectativa da mãe, porque eu tinha a expectativa do pai. Perceber que a mãe é humana, que o pai é humano. E aí depois sim a gente começa então nessa caminhada com as ferramentas, a questão da regressão, da reprogramação, que são muito fortes, através da meditação. Como é que a gente faz uma reprogramação? Por exemplo, uma meditação é o que eu faço com os meus clientes. Então, tem ali todo o processo, a sessão terapêutica e depois ele vai levar para casa uma meditação de desbloqueio. Ele vai fazer essa meditação por 7 dias, por 14 dias, por 21 dias, dependendo do processo de desbloqueio. Às vezes coloco na mesa radiônica, dependendo da dor. A mesa radiônica me dá, é uma forma de medir, então ela me dá, é a meditação certa, sim ou não? É por quantos dias essa meditação? 7, 14, 21? E eu vou acompanhando esse cliente. Como é que você tá? Como é que você vê a mãe hoje? Como é que você vê o pai hoje? Traz à memória de novo aquela experiência de dor que você viveu. Como é que tá ali dentro? Dói Tá muito afetando? ainda? Isso. Que nota que você dá para essa dor hoje? Nota é bom. Que nota, isso, é muito isso. Que nota que você dá para essa dor nessa primeira sessão? 10, 20? Ok. Faz 7 dias de meditação. Que nota que você dá agora para essa dor? Olha para essa dor de novo, respire. Faz contato com essa dor. O que você está sentindo no corpo? Que sensação você tem? Que sentimento você tem? Que nota você dá para essa dor hoje?
Ah, Isa, eu dou 7. Sinto que tá mais tranquila. Perfeito, vamos continuar. O O negócio que é mais que reduzir, dói? né? Porque às vezes a dor troca de nome, troca de lugar. Uhum, Porque se é uma dor que está muito tempo instaurada ali, ela vai circulando, ela uhum, vai pegando todos os âmbitos do ser humano. uhum. Então, às vezes é emocional, ai, eu tenho raiva do meu pai. Às vezes a espiritual, ai, eu tô sentindo desconforto, não sei o que que é, Isa, tô tonta. Pode ser um elemento espiritual, pode ser um elemento energético. Que dor que é essa? Olhamos para os chakras, os 7 chakras. O que que é? Ah, meu pai me abandonou. Poderá ter problema no chakra cardíaco. O que que é o chakra cardíaco? O profundo amor. Sensação de não merecimento e de abandono. Então vamos fazer um alinhamento dos chakras. Aí o pêndulo também faz, né? A Uhum. radiestesia radiônica. O pêndulo faz o alinhamento dos chakras. O cliente já se sente bastante sereno, bastante em paz na própria sessão, já vai tendo expansão de consciência, porque a expansão de consciência acontece só quando a gente tá bem, só quando a gente tá em Uhum. paz, só quando a gente consegue deixar um pouco os gatilhos, quando a gente consegue deixar um pouco os julgamentos, aí a gente consegue ter essa expansão de consciência. Se não vem o julgamento, a gente julga o tempo todo. E quando a gente julga, a gente é juiz e o outro é o julgado. E aí nunca a gente consegue olhar de fato com verdade. E aí é que se enrosca e acontecem os enroscos emocionais que a gente não consegue mais sair. Há quanto tempo que tu faz esse desbloqueio? Há uns 3 anos eu venho Uhum, tendo clientes e uhum, praticando. Antes eu já estudava, mas uhum, que eu venho efetivamente nas minhas noites, né? Porque de manhã e uhum. de tarde eu sou ainda prof dos pequenos, mas nas minhas noites e final de semana, então há uns 3 anos eu venho Mas, com mentorias, inclusive eu tenho grupo de mentoria, tá tô certo. lançando uma mentoria essa semana até, vai fechar semana que Uhum. vem. Aí os atendimentos individuais e as lives. A maioria dos atendimentos é presencial ou tu faz também à distância? Agora é tudo online. É É tudo tudo online. online. Eu tenho uma cliente que é aqui farroupilhense, que ela ama de paixão, daí ela diz, Isa, acha um horário para eu ir te ver, Uhum, né? Então ela vem, mas se não é tudo online, uhum. sim. Em função da pandemia, quando começou praticamente, né? Isso, em função da pandemia, mas eu acredito que assim, ó, deslocamento, tempo de deslocamento, Uhum, segurança. E um outro elemento que eu observo no online, Glacira, assim, a pessoa teme um pouquinho no começo, porque não assusta, né? Assusta sim. esses Tô falando elementos para quem, né? midiáticos. Isso, tipo, é desconforto, tá onde, tô Uhum, com quem. Mas depois que pega a prática, é interessante como eu observo, uma observação minha, como que o cliente, ele se solta mais, ele se entrega mais. E eu perguntando para as clientes, o que que tu sente agora? Qual é a diferença de tu ter estado aqui comigo no meu consultório e tu tá ali agora? Ela diz, ai, sei lá, Isa, eu me sinto confortável. Parece que se tu vai mexer numa ferida que eu não aguento, eu fecho. uhum. Me dá uma segurança. E de fato, Ela tá no comando. isso é uma questão energética. Eu tô na minha casa, eu tô no meu ambiente, eu tô Uhum, segura aqui. uhum, Então é um elemento emocional, é um elemento espiritual, é um elemento energético, é um elemento mental que uhum, dá segurança. Eu tô aqui na minha zona de conforto. Então eu acabo me colocando mais, eu acabo me soltando e me entregando pro processo. Porque isso que é importante, né? A gente acha que é o terapeuta que faz. Ele faz 30%, 20, 15, não sei. Uma parcela muito pequena é o terapeuta. O terapeuta aplica as ferramentas, o terapeuta tem esse processo de intuição, de entendimento, por onde vai essa dor, que técnica que precisa. Dá para mexer aqui? Não, tá muito doído, vamos esperar. Então, todo esse processo, é claro, o terapeuta tem o conhecimento para isso. Agora, a entrega, a dor, o fazer, o permitir-se mexer na dor, é isso que faz o processo de libertação emocional e de desbloqueio, né? O uhum. quanto o cliente se entrega. Cada sucesso com o cliente é uma vitória pessoal muito grande para ti. Bastante grande, assim, eu sinto que a bandeira minha, assim, é, minha missão é ajudar as pessoas a terem mais paz interior. E, e essa terapia, assim, essa missão é muito conectada com a espiritualidade que eu vinha da vida religiosa. Claro, não daquele jeito, porque bebi muito daquela água e sou muito grata, né, pela água que eu bebi na vida religiosa, mas a vida religiosa, ela tá dentro de uma estrutura hierárquica de igreja, e isso é libertador em alguns pontos, que bom que existe. Uhum, Por outro lado, existe muita castração, sim. existe muito bloqueio emocional, É. existe muito. Então, quem eu tenho hoje, inclusive
religiosas, ex-padres, que vêm com esse processo de bloqueio emocional da família, bastante religiosa ou envolvida nesse processo religioso, nesse jeito de ser família, e que foi reforçado em processos religiosos, né, de castrações e de votos e de bloqueios emocionais. Então, Porque toda religião, ela leva para um caminho que os antigos e os, né, sempre comandaram, né? Então, muitos não se renovaram também, né? Esse é um problema, né? Quanto que tu aplica nesse desbloqueio da religiosidade, quanto tu aplica de técnica? É meio a meio? Como é que tu sente isso? depende muito como o cliente chega. Depende muito, porque, por exemplo, se o cliente chega muito com esse processo muito pesado de castração por conta da família religiosa, por conta da religião, por conta desse processo religioso, eu preciso ter esse olhar e esse cuidado. Então, eu não posso matar essa plantinha, porque bem ou mal a religião cumpre a sua missão, independente da religião. Então, que bom que ela existe no mundo, né? Que bom que ela existe. Se ela não existisse, o estrago da humanidade seria maior. Mas, claro, por ser o seu processo extremamente hierárquico, extremamente antigo, extremamente dogmático, então a verdade é aquela e ponto e basta. Então, e o ser humano não é assim, né? Como é que diz o filósofo? A gente nunca toma banho 2 vezes na mesma água do rio. Ou seja, eu tô o tempo todo me renovando. A cada milésimo de segundo você não é mais o mesmo. Você teve um insight, um novo entendimento da vida, você viveu uma nova experiência e né, virou chave em alguma coisa. Então, a cada milésimo de segundo nós não somos mais os mesmos. E de repente a religião tem esse processo, é sempre assim e você tem que se enquadrar ali. Do nosso jeito. Isso tem que ser desse jeito, né? Do jeito hierárquico. Então, isso é bom e cumpre seu papel no mundo e tá tudo bem, eu não discuto isso. Certo. Mas se a pessoa vem com um processo religioso bastante instaurado, por exemplo, uma ex-religiosa, um ex-sacerdote, geralmente é muito instaurado isso, o sentimento de culpa é grande, por quê? Porque escolheu viver aquilo, né, viver, e de repente agora se percebe abraçando isso, então o sentimento de culpa aqui é muito grande, ao mesmo tempo não se encontra mais aqui, então é uma luta pessoal muito grande. Aí eu preciso ir com muito cuidado para desmistificar esse processo. Olha, foi importante tudo aquilo, você precisava passar por isso. E aí vem o elemento espiritual, né, que é muito forte em mim, que vem muito da questão da terapia. A terapia tem um viés, tem um olhar que é muito espiritual. Dependendo da ferramenta, dependendo da técnica, né? Mas tem várias terapias holísticas que têm esse olhar, esse vínculo com a espiritualidade. Por quê? Porque nós somos seres imortais num corpo mortal. Então, nós estamos aqui nessa passagem da humanidade para fazer uma experiência humana, mas com uma alma infinita, com uma alma imortal. Isso seria levando para o espiritismo ou um pouco... Tem uma veia bastante forte do espiritismo. Quando a gente fala dos 7 corpos, por exemplo, na terapia, é um elemento terapêutico, 7 corpos, ele se enrosca muito, um pouquinho assim com a espiritualidade espírita, assim, tem um viés um pouco espírita. Mas independente do espiritismo ou não, quando chega uma pessoa, por exemplo, que tem uma veia mais católica de ser, a gente troca os nomes, digamos assim. É a mesma verdade, a gente só troca os nomes. A gente fala então da ancestralidade. Então, esse processo da ancestralidade que somos nós. Eu sou a minha ancestralidade. Está no meu DNA a minha ancestralidade. Tu também trabalha com constelação? Tenho a constelação sistêmica. Hoje tá começando a chegar no Brasil a constelação sistêmica, não a constelação familiar. Qual a diferença? A constelação familiar tem os bonequinhos, constela uma pessoa uma vez por mês só. O constelador não pode constelar alguém da família. Tem alguns elementos assim, né? Bert Hellinger é o fundador de todas, mas é uma corrente um pouquinho mais ampliada, digamos assim. Ela já tem esse nome, constelação sistêmica. É esse olhar sistêmico do todo. Então, tenho a formação de constelação sistêmica, acho que nem está no currículo, porque eu estou terminando agora com a Fernanda Werner, então acho que eu nem coloquei ali ainda, mas justamente esse olhar do todo com o cliente. Então, é um elemento religioso, é da hierarquia religiosa, é um elemento espiritual, é um elemento familiar, do âmago da família, é um elemento que pode ser de vidas passadas.
Então, esse olhar do todo com essa alma que está na minha frente, que está clamando, Isa, me ajuda a ter paz, porque eu não entendi que o meu processo aqui é passageiro. Eu não entendi que eu tenho uma alma infinita, eu tenho uma alma divina e eu estou fazendo uma experiência humana. E essa experiência humana é para eu evoluir, é para eu me melhorar. Só que para eu conseguir evoluir, eu preciso estar conectada de onde eu vim. Isabel, da onde você veio, assim, você teve muito trabalho para fazer essa passagem da vida espiritual para a vida, vamos dizer, de cidadã normal, comum, ou isso foi um peso para ti também? Agora, se eu olho agora, eu percebo que é um pouco pesado. Quando eu vivia lá, eu não tinha como sentir peso, porque primeiro era o que eu queria, eu fiz essa escolha, e segundo eu não tinha outra opção para comparar. Então a gente percebe que é pesado, é leve, depois que a gente passou pelo processo e entende, aqui é mais pesado, aqui é mais leve. A gente tem comparações. Eu não tinha comparativos lá. Então para mim estava tudo certo, era bom. Eu me questionava muito e aí agora eu entendo que é um questionamento de alma, assim, era minha alma ali, sabe, enfiando o dedo, Isa, vamos, Isa. Eu entendo que eu precisava passar por esse processo para ter o entendimento para evoluir. Tá? Eu entendo, agora eu tenho esse olhar. Mas enquanto eu estava lá, eu me questionava muito. Se eu for conversar com as minhas superiores, elas vão lembrar. Ai, mas será que é isso mesmo? Será que é essa mesma minha vocação? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou ser feliz aqui? É o tempo todo com esses questionamentos. Então ali, claro, eu não entendia na época, mas era um cutucar de alma, assim, de dizer, vai, caminha, vai. Faz essa caminhada, mas tem alguma coisa a mais te esperando aí depois disso. A física quântica, como é que entra, né, nesse processo que tu lida? A física quântica é a base de todo esse processo terapêutico. Por quê? Quando eu percebo, quando eu me abro para a verdade de que eu não controlo nada, de que tudo que acontece comigo é um fluido energético da vida, é um fluido energético do meu pensar, do meu atrair, do meu emanar, o emprego que eu tenho, a caminhada que eu fiz de vida, minha busca de alma, meu esposo, minha esposa, tudo que acontece comigo é por um processo de atração. Então a física quântica é a base de tudo, porque se eu entendo que eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo, Eu diria 101%. isso é física quântica, ou seja, não há um destino, não há uma sorte, um azar, não há um Deus. E aí a gente, devagar, com muita amorosidade, com muito respeito, a gente vai quebrando um pouquinho essas verdades religiosas que a gente foi acreditando, que há um Deus lá em cima, que se tu faz o bem, ele te abençoa, e se de repente tu faz alguma coisa que ele não gosta, ele te dá, então é um castigo de Deus. O Deus está dentro de você. E se você é 100% responsável por tudo que acontece com você, você tem o livre-arbítrio. E se você tem o livre-arbítrio, não pode existir esse Deus que, se você faz alguma coisa que ele gosta, ele te dá, se você faz alguma coisa que ele não gosta, ele te tira. Porque daí seria incoerente. Né? Aí Deus, uma hora ele te deixa livre, tu tem que escolher, te vira e bate a cara. Outra hora tu é marionete, ele te dá. Não, nós podemos ser incoerentes, nós somos humanos. Agora Deus não. Então, o único ser, São Tomás de Aquino dizia na teologia, né? O único ser que não pode ser incoerente é Deus. Então, se eu acredito nesse processo, o livre-arbítrio precisa existir. Ou ele não existe ou ele existe. Bom, se eu entendo que tem horas que eu escolho essa xícara, eu racionalmente, conscientemente peguei essa xícara e aqui está. Bom, então de alguma forma eu tenho livre-arbítrio, então tem que ser sempre. Sabes E que isso tudo é física quântica, isso tudo é entender de energia, entender das forças do universo, entender das leis do universo. Então, tudo isso é uma composição, né? É um cenário que a gente compõe a terapia holística. Por isso que o terapeuta ele está sempre estudando, né? Porque é muito amplo. Não só a terapia, mas sobretudo a alma humana. A alma humana é muito complexa, é muito complexa. Então a gente precisa estudar muito para cada dia a gente ser mais assertiva. A gente erra também, Clacir. Eu acredito que a gente não destrói, tá? O terapeuta não destrói, mas às vezes ele não é tão assertivo.
De repente, a caminhada demora um pouco, ela se delonga um pouco, talvez, por eu não ter sido muito assertiva, por eu não ter tido aquela intuição, sim, aquela dor veio dali, do processo da família, não sei o quê, daí essa ferramenta ia ser mais adequada. Mas, de novo, eu também sou humana, o cliente é humano. Às vezes não passa aquilo que tinha que passar, né? Isso aí. Isabel, é assim, ó, sabe quanto tempo nós estamos conversando aqui? Meia hora. Isabel, tu vai ter que vir muitas outras vezes aqui. Tu já fica convidada hoje aqui e em função do tempo, né? Eu te deixo com a câmera terça, com o teu recado final, daquele assim para mexer com a pessoa, para eles te verem mais aqui comigo. Perfeito, que bom, Tudo gratidão. contigo. Todos nós temos sedes e a nossa maior sede é a paz interior. É a gente se encontrar, é a gente se sentir pertencente da nossa história, do que nós somos e, sobretudo, do que nós viemos para ser. Isso é autoconhecimento. Então, quebrar um padrão desde hoje de acreditar que terapia é para louco, terapia é para gente inteligente, que quer viver na prosperidade, que quer viver na abundância, que quer viver na paz interior, que quer viver consigo bem, leve na vida. Então, fica o convite, né? Se nós teremos outros encontros, para você estar conosco nesses encontros, nessa conversa de autoconhecimento, de libertação emocional. Fica o convite também toda segunda-feira às 20h20 no meu Insta. Tem live sempre de autoconhecimento, toda semana é um tema diferente, alguma coisa que às vezes as seguidoras, os seguidores me sugerem, mas se não, outra coisa, enfim. Passa a se conhecer, dedique tempo para se conhecer. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Olha o que é o autoconhecimento. A chave do universo e o segredo dos deuses. Então, se você quer ser mais feliz, vem trilhar o autoconhecimento. Vem com a gente. Com Isabel. Obrigado. Gratidão, Glacir.